O som tá bom? Agora sim. Bom, sou Fernanda Godoy, eu sou especialista em design de aprendizagem, sou consultora de aprendizagem para o OncoEnsino e tenho a honra de estar com essas pessoas que estão aqui, que são fantásticas, vocês vão saber logo mais, porque a gente tem um assunto importante a tratar. Eu não vou seguir o script que está aqui, porque eu preciso contar um negócio para vocês. Desde o ano passado, a partir das mesas de educação que a gente faz aqui no TJCC, a gente sentiu a necessidade de fazer um grupo de trabalho de educação, para a gente começar a olhar para a educação em saúde, para a educação oncológica para os profissionais de saúde, para a educação formal. E como é que a gente pode influenciar para a gente ter melhoras na educação formal aos diferentes profissionais de saúde? A partir daí, a gente vem conversando com um monte de gente, vem pensando ideias e tal. Então, nada mais justo que, nesse ano, a gente trazer essa conversa aqui para o palco, para esse painel. Então, a gente convidou aqui algumas pessoas para a gente conversar sobre esses desafios. A gente esteve ontem falando sobre lifelong learning, aprendizagem ao longo da vida. E a gente sabe das especializações, dos cursos extracurriculares e tudo mais, mas a gente precisa olhar firmemente para os currículos das carreiras de saúde, olhando para como é que as pessoas estão aprendendo oncologia. Em algumas carreiras, mais, em outras menos, muitas vezes só no final da sua graduação, ou só quando vai fazer uma especialização, e essa discussão tem que tomar corpo para que a gente consiga fazer uma influência maior aí nos currículos de saúde no Brasil. Para isso, hoje, tenho aqui a Anke Bergmann, que é coordenadora do mestrado profissional em saúde coletiva e controle do câncer do INCA. Gente, se eu esquecer alguma coisa, vocês me falam, tá? A gente tem a Alessandra Sá, que é coordenadora de ensino do Instituto Nacional de Câncer, no Ministério da Saúde, doutora em clínica médica na área de gestão e mestre em cardiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Logo ali ao lado, a gente tem José Humberto Fregnani, médico cirurgião, doutor em oncologia, superintendente de ensino do AC Camargo Cancer Center. E ali, no cantinho, na cadeira mais legal, foi assim, Edson Arpini Miguel, que é médico, professor de saúde coletiva pela Universidade Estadual de Maringá, doutor em ensino de saúde, integrante da Associação Brasileira de Educação Médica e coordenador adjunto do Departamento de Medicina. Para começar essa conversa, a gente... Vou entregar aqui. A gente já conversou antes, é óbvio, e a gente conversou antes pela internet, a gente ficou conversando, eu até falei para eles, a gente podia continuar a rodinha de conversa que a gente estava lá na nossa mesa. E a gente vai fazer isso. Mas, antes disso, cada um deles tem um pouquinho para contar para vocês. Então, eu vou chamar primeiro a doutora Anke, por favor. De nada. Talvez esse microfone seja melhor. Vamos ver se estão me ouvindo bem? Foi. Então tá pronto. ótimo. Então, muito obrigada, Fernanda. Obrigada ao OncoEnsino pela oportunidade. E realmente a Fernanda falou, essa nossa conversa pré foi incrível, já valeu a pena, né? E eu agradeço muito, Leandro, o convite para estar aqui hoje. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o papel do Stricto Sensu, né, nessa formação na rede de atenção oncológica. Então, eu vou dividir essa rápida apresentação, porque realmente a gente deixou um tempo maior para a discussão, mas eu vou abordar um pouquinho sobre 3 aspectos principais. Inicialmente, eu vou falar quais são as necessidades de pesquisa para a rede de atenção oncológica do ponto de vista teórico. O que a gente precisa, né, para, de fato, fazer diferença, diminuir o impacto do câncer, tanto na questão da incidência, do diagnóstico, da mortalidade, no aumento da sobrevida e da qualidade de vida, em termos de pesquisa. Então,
Então, a gente sabe que em todas essas áreas, quando a gente pensa em prevenção primária, secundária, terciária e quaternária, para cada uma dessas ações de controle do câncer, a gente tem delineamentos de pesquisa que seriam os mais ideais para responder a essas perguntas. Então, se a gente fala em prevenção primária, eu preciso saber primeiro por que as pessoas têm câncer, né? Então, a gente precisa identificar quais são os principais fatores de risco e, principalmente, entre esses fatores de risco, quais são aqueles que a gente pode modificar. E, para isso, a gente tem delineamentos específicos. Quando a gente pensa em diagnóstico, eu também preciso saber quais são, né, os sintomas ou sinais iniciais de cada tipo de tumor e de que forma a gente vai mensurar esses sinais e sintomas. E aí a gente entra numa questão de quais são os tipos de câncer que vale a pena a gente fazer rastreamento ou diagnóstico precoce. Porque rastreamento só vale a pena a gente realmente fazer para aqueles cânceres em que a gente muda o desfecho de mortalidade. Então, a gente sempre tem que pesar. Vale a pena eu diagnosticar precocemente um câncer, ou seja, vale a pena eu antecipar esse diagnóstico? Nem sempre vale. E, para isso, a gente precisa fazer estudos em que a gente avalie, de fato, o quanto esses programas de rastreamento ou de diagnóstico precoce impactam, né, na redução da mortalidade. E, a partir do momento do diagnóstico, a gente tem também vários pontos a serem abordados nas pesquisas, né? Primeiro, se esse atraso no diagnóstico, o quanto ele impacta nos desfechos, né, prognósticos. A gente também tem que identificar quais são a eficácia dos principais tratamentos e também a efetividade, porque nem tudo que a gente observa de tratamentos eficazes, ou seja, em ambientes controlados da pesquisa clínica, de fato, mostram os mesmos resultados quando a gente vai ver na vida real. Então, a gente tem que fazer tanto estudos avaliando a eficácia em ambientes controlados, são ensaios clínicos, mas também avaliar esses desfechos ou o impacto das intervenções nos estudos de vida real. Então, nesse aspecto, a gente tem que considerar todos os fatores prognósticos, né, que são aqueles biológicos, ambientais, terapêuticos, que realmente vão impactar na redução dessa mortalidade. Agora, sempre a gente tem que pensar em redução da mortalidade, mas também em melhora da sobrevida. Então, não nos interessa só saber o quanto as pessoas vivem, se elas vivem mais, mas também como que elas vivem a partir de um diagnóstico. E aí é super importante os estudos de qualidade de vida para todas essas intervenções oncológicas. E em todos esses níveis, né, que a gente está vendo aqui, deixa eu ver se consigo, em todos esses níveis de prevenção primária, secundária e terciária, a gente tem que fazer estudos de processo e estrutura do sistema de atenção à saúde. Então, aqui a gente consegue ver um panorama geral do que a gente precisa em termos de pesquisa para fazer, de fato, alguma mudança, né, nesse controle do câncer. Bom, e aí a gente vem, né, no segunda pergunta que eu vou tentar, né, na verdade, discutir, é qual é o papel do estrito sensu, né, na formação desses profissionais para impactar nessas mudanças de ações de controle do câncer. Então, hoje no Brasil, a gente tem 2 tipos de programa, a gente tem os mestrados e doutorados acadêmicos e os mestrados e doutorados profissionais. Eu vou começar, né, explicando uma coisa que as pessoas confundem demais. Os 2 mestrados, eles têm igual prerrogativa, né, legal. Os 2 certificam como um título de estrito sensu, seja mestrado ou seja doutorado. A gente não tem aqui um critério de qualidade desses cursos. O que difere entre os programas acadêmicos e profissionais não é a questão da qualidade dos cursos, porque eu sou coordenadora de um mestrado profissional, mas eu também sou docente permanente de um programa acadêmico. E mesmo dentro da instituição, às vezes a gente vê aquelas coisas, o profissional ele é mais rápido, ele é mais simples, ele é mais fácil, o acadêmico ele é mais difícil, é para quem quer estudar mais. E não é absolutamente nada a ver com isso. O que muda esses 2 tipos de programa é o que se espera dessa formação. Então, se a gente pensa no acadêmico, o grande objetivo é estudar, conhecer novas teorias, novas técnicas, e a formação aqui é uma formação de profissionais que vão querer fazer pesquisa, vão querer desenvolver, por exemplo, a docência. Quando a gente vai para o mestrado profissional, o grande objetivo é usar a ferramenta científica para melhorar a sua prática profissional. Por isso, o público-alvo são profissionais que já desenvolvam alguma atividade profissional. Então, por exemplo,
é aquele médico que já está no hospital, eu sou fisioterapeuta, então sempre vou falar de fisioterapia, né? Mas é o fisioterapeuta que já está na assistência e que percebe que ele precisa melhorar alguma prática, então ele tem uma dificuldade e aí ele vai usar a ferramenta científica para gerar um conhecimento que seja totalmente aplicado à sua prática. Então, a grande diferença entre os dois programas é isso, qual é o seu objetivo final. Se o seu objetivo final é usar a ferramenta para resolver uma questão da sua prática clínica, e mesmo a prática administrativa, jurídica, não somente, a gente não inclui somente profissionais clínicos, né, da assistência, a gente pode usar, né, o mestrado profissional para atingir esse objetivo. E aí, se a gente falar em termos de produtos, o que a gente quer em ambos os programas de estrito senso é gerar conhecimentos, mas conhecimentos que a gente tenha uma aplicação imediata nas ações de controle do câncer e, no fundo, o que a gente quer é melhorar as condições de saúde da população. E, para isso, a gente tem uma série de produtos que podem ser gerados. Aqui também tem uma grande diferença nos programas acadêmicos, a gente usa mais artigos científicos como os produtos finais, e esses outros produtos a gente tem, né, são gerados principalmente nos programas profissionais. E aí, né, eu acho que faltou aqui o último slide, é que eu mandei uma apresentação depois, mas a gente tem aqui alguns desafios. Né, entre os desafios é a gente aumentar o número de programas profissionais, né, aumentar o número de programas acadêmicos, aumentar a questão de fomento, né, para as pesquisas e também para bolsas, né? Então, a gente sabe que hoje a gente tem poucos programas com bolsas e a gente tem poucos editais de fomento. E se a gente não tem muito recurso público, né, de fomentos públicos que a gente possa concorrer, que a gente faça parcerias público-privadas, né, para conseguir aumentar, então, a quantidade de aporte financeiro para que esses produtos sejam desenvolvidos e que, de fato, tenham uma aplicação imediata nas ações de controle do câncer. Então, muito obrigada. Super obrigada, Anki. Deixa eu pedir uma coisa que eu ia falar no comecinho. À medida que a gente vai fazendo as apresentações, eu imagino, além disso também, eu imagino que vocês tenham algumas dúvidas. Então, eu vou pedir para colocar o QR Code aqui, que se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar aqui para o QR Code, e aí a gente vai ter um espaço para a gente poder responder isso logo depois da apresentação de todos, e podem ir mandando aí ao longo das apresentações, ou o que vocês já tinham de dúvidas antes, tá bom? Doutora Alessandra, por favor, vem contar um pouco para a gente do que você anda fazendo. Fala, depois da Anki tem 2 desafios. Primeiro, ter que ajeitar o microfone mostrando a minha altura. E segundo, estar à altura de Anki Bergmann, que é a nossa coordenadora do programa de estrito senso no Instituto Nacional de Câncer. É um grande prazer estar aqui com vocês nessa luta de todos juntos contra o câncer. E eu começo sempre a minha apresentação, que a gente vai falar sobre os gaps da educação no nosso país, declarando o meu conflito de interesse. Eu sou uma servidora pública que trabalha no Instituto Nacional de Câncer e que acredito que a política pública no nosso país pode ser transformada através de todos nós. Dito isso, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente veio dizer sobre o gap da educação. Quando a gente fala sobre educação e saúde, eu estou ouvindo um pouquinho de eco, vocês estão ouvindo bem? Quando a gente fala sobre educação e saúde, a gente precisa analisar o cenário. Analisar o cenário significa a gente saber exatamente o que existe de centros formadores no nosso país na área de oncologia. E a gente sabe que o maior desafio que a gente tem em relação à área de oncologia não é simplesmente o ensino de qualidade, mas também a quantidade de centros formadores dentro do nosso país e uma concentração com vazios voltados para a formação em oncologia. A gente está aqui mostrando esse cenário, nós temos Barretos, Universidade Federal do Paraná, INCA, Ribeirão Preto, AC Camargo, nós aqui sendo todos representados. E como vocês podem perceber, apesar de nós termos 178 linhas de pesquisa,
são apenas 800 formadores no nosso país na área de oncologia. Isso poderia ser uma solução, se todas do ponto de vista de qualidade. No entanto, a gente ainda precisa replicar muito esse modelo para que isso aconteça de uma forma adequada e de qualidade no nosso país. O que a gente tem em relação aos mestrados profissionais, acadêmicos e os dois juntos, é que nós temos 156 programas de mestrados e doutorados acadêmicos, junto com 18 de mestrado profissional e 4 mestrado acadêmico sozinho. E, logicamente, como coordenadora de ensino e trabalhando numa instituição que se preocupa bastante com a repercussão disso em relação à ciência e tecnologia, o número de publicações, se você colocar a PubMed, por exemplo, buscando a área de oncologia, o que nós temos de artigos brasileiros é isso. Nós tivemos até 2021 um grande aumento do número de publicações e que isso começou a reduzir um pouquinho nesses últimos anos, depois da pandemia. A gente tem diversos desafios. Eu resolvi fazer uma apresentação curta exatamente para a gente poder fomentar essa discussão, e eu trouxe para mim os principais desafios exatamente porque, como coordenadora de ensino e trabalhando no Ministério da Saúde, a gente está muito preocupado com a formação de especialistas. Há 2 semanas atrás, nós tivemos o planejamento da SAES, lançando o programa sobre mais especialistas, e não adianta ter mais especialistas se eles não forem qualificados. E essa é eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem aqui de discussão nessa mesa. Além disso, o que a gente tem de grande desafio é que existe uma grande necessidade de incorporações de tecnologias, sejam elas leves, duras, e que podem modificar completamente o diagnóstico e os tratamentos. E como que a gente está utilizando isso? A gente está conseguindo, em todos os centros formadores, modificar a educação? Além disso, a gente tem como grande pilar, e no INCA isso é muito significativo, essa diferenciação entre os cursos médicos e a multiprofissional. Como se na multiprofissional a gente não devesse incluir o médico, que é uma grande discussão. Por que motivo a gente, na hora que tem que falar, na hora que a gente tem que tratar, na hora que a gente tem que transformar uma situação, uma política pública, estamos todos juntos, e, de repente, a gente, na hora de uma discussão nos centros formadores ou de um grande diferencial do cuidado, a gente não coloca isso de uma forma multidisciplinar. As nossas ações em relação à prevenção e controle do câncer, eles são bastante eficazes principalmente para a ciência e tecnologia e para a produção científica. Mas eu tenho uma grande crítica em relação à comunicação em saúde. Será que nós estamos comunicando adequadamente em relação a tudo que a gente sabe na oncologia? Ontem mesmo nós estávamos discutindo sobre o vape. Não adianta nada, eu tenho 3 filhos adolescentes, a gente faz milhares de campanhas falando sobre o vape, os riscos e sobre a necessidade da prevenção do controle do câncer. No entanto, a gente fala como? A gente fala numa rede que eles não acessam, de uma forma que eles não olham e, sinceramente, meus filhos, Instagram para eles de vez em quando eles acessam. É TikTok. É influência. E a gente fica continuando com uma forma formal e talvez inadequada de comunicação em saúde. Eu acredito que profissionais especializados e qualificados sempre vão ser a nossa luta diária enquanto Instituto e, obviamente, não só como Instituto Nacional do Câncer, mas dentro do Ministério da Saúde, a gente precisa fomentar essa discussão, porque existe, sim, falta de profissionais e existem locais específicos que faria muita diferença que tivesse um profissional que pudesse cuidar de uma pessoa. E eu não estou falando com grandes tratamentos, mas simplesmente um olhar diferenciado. Nós temos agora uma nova política de cuidados paliativos e nós não temos uma atenção básica preparada para estar ali perto do paciente, não só para fazer esse diagnóstico, mas também para tratar uma dor de um paciente que precisa. Além disso, existe uma necessidade de acesso dos pacientes e do cuidado em saúde. Obviamente, a educação em saúde, como eu disse, passa pela comunicação em saúde. Então, para mim, esse é um slide final. O que a gente tem que fazer? A gente trouxe diversos desafios. A gente tem que conseguir reduzir as distâncias. A reduzir as distâncias entre nós
entre as pessoas que estão falando sobre isso e, mais do que isso, comunicar mais para as pessoas que podem não ter um câncer, não só para os pacientes ou sobreviventes do câncer. Nós temos que ter, assim como a assistência integral, a educação formal também multidisciplinar. Educação em saúde é para todo mundo. Nós devemos treinar as novas técnicas de comunicação. Além disso, a participação da comunidade, assim como acontece num congresso como esse, devia ser um modelo em todas as sociedades, assim como uma comunicação efetiva, mas empática. Vamos falar com quem sente dor de uma forma adequada para que ela possa estar conosco nessa transformação. O nosso pilar, a gente já sabe, assistência, prevenção, cuidado para a formação, ela tem que ser adequada, mas ela tem que ser informada por evidência. O meu sonho é que todo mundo lute por uma política informada por evidência na área de oncologia e que cada um sabe, em cada momento da linha do cuidado, desde antes de ter o câncer até o final da linha do cuidado, conseguir transformar essa história de uma forma adequada. A política informada por evidência em oncologia, ela pode ser feita se a gente analisar os ecossistemas de evidência na saúde. E, é claro, a gente está aqui à disposição. Eu espero que a gente possa discutir bastante. Acho que eu trouxe um monte de aspectos aí para fomentar a nossa discussão. Obrigada. Obrigada, doutora Alessandra. Ai, cada vez que alguém fala, eu vou já pensando em 1000 perguntas. Enfim, vou tentar ser breve. Por favor, doutor José Humberto Frignani, vem contar um pouquinho para a gente, para ajudar a criar mais dúvidas. Não são dúvidas, eu acho que são provocações, né? Provocações, isso mesmo. Gosto disso. Bom, boa tarde. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aqui a organização do TJCC pelo convite. É uma honra estar aqui representando o AC Camargo e discutir com vocês um pouco da formação na área da saúde, especificamente no ponto de vista da residência médica. Vou trazer os cenários e desafios. O que eu vou falar de residência médica também, obviamente, se aplica à residência multiprofissional. É que a gente tem hoje muito mais informações e dados na área da residência médica do que na multi. Eu queria trazer, então, para vocês um pouco do nosso cenário, né? O que a gente tem aí de profissionais médicos no Brasil? Quase 600 mil médicos. Isso aqui vem da Demografia Médica, uma publicação importantíssima que é feita anualmente. E mais da metade desses médicos se encontram na região sul e sudeste. Então, aqui já tem um grande desafio pela frente, que é como é que a gente faz para descentralizar ou levar médicos para outras regiões também. Mas isso esse é o cenário desafiador que a gente tem pela frente. Em 10 anos, a gente deve quase que dobrar o número de médicos atuantes no nosso país. Isso é igual à qualidade. Precisamos preservar. Não é a quantidade de médicos que vai definir a qualidade da nossa saúde do país, e sim a educação que a gente vai levar e o treinamento que a gente vai levar para esses profissionais. Então, esse é um desafio muito grande. Lembrem, em 10 anos, quase que vamos dobrar o número de médicos na nossa sociedade. Em termos de densidade de profissionais médicos, isso é excelente, aumentar o número de médicos no país, né? Porém, a gente tem que lembrar muito como é que esses médicos irão atuar no nosso país. Esse mapa mostra para vocês a densidade de profissionais médicos no país e a gente pode ver uma concentração na região sul, sudeste e centro-oeste. Isso não é por acaso, não é apenas por oportunidade e centros de tratamento, diagnóstico e tratamento, mas tem a ver uma sobreposição com isso aqui, que é o mapa de residentes no nosso país. A gente tem aproximadamente 42 mil residentes médicos no país. Desses, mais ou menos 5% são da especialidade de oncologia. Mas quando a gente olha esse mapa e o outro, a gente já começa a ver o desafio, que é o seguinte: a residência médica, onde ele faz a residência, esse profissional faz a residência, muitas vezes é o local onde ele vai ficar. Ele não volta para o local de origem dele. Então, aqui está o nosso primeiro desafio, que é como é que eu faço para aquela região norte do país ali que está branca,
está clara, ou seja, tem poucos residentes, como é que eu faço para atrair residentes? Eu tenho que primeiro formar profissionais, preceptores para essa região que é bastante carente. Então, aqui vem o nosso primeiro desafio na formação médica. É ter um programa de residência não só na região sul e sudeste, mas em outras regiões do país e fortalecer essas regiões, essas macro-regiões. Acho que um outro desafio que a gente tem é o financiamento, né, dos programas de residência. Quando a gente olha o nosso programa de residência no país, os programas de uma forma geral, eles são financiados com bolsas governamentais. Só que as instituições têm que ter uma contrapartida também. E a grande discussão que está sendo feita hoje, por exemplo, é a questão da moradia. Eu sei que no INCA vocês oferecem moradia, mas muitas instituições não têm a moradia e têm que oferecer um auxílio moradia. Isso já está virando motivo de judicialização. Algumas instituições oferecem, outras não, e isso vai virar agora obrigatório. E como é que as instituições que não oferecem vão conseguir financiar todo esse programa? É um segundo desafio. A gente também tem um desafio da formação desse profissional, que não é só a formação técnica, gente. Quando você olha o Fórum Econômico Mundial, eles publicam anualmente, né, o The Future of Job Report. Em 2023, eles trouxeram o seguinte, quais são as 10 competências que são necessárias para o profissional no futuro? Será que a gente está formando o nosso residente com essas competências ou a gente está só vendo a competência técnica, o treinamento técnico? Olha lá, pensamento criativo, pensamento crítico, pensamento sistemático, dominar as tecnologias, dominar a inteligência artificial, ter curiosidade, lifelong learning, discutimos ontem. Será que de fato a gente colocou no nosso currículo da residência isso? Como é que a gente faz para inserir isso no currículo, na matriz curricular da residência? Já que muitas vezes o residente, os próprios preceptores, têm um olhar muito técnico. E a gente precisa formar profissionais que atuem muito mais do que a sua capacidade técnica. E aqui, quando a gente olha para as nossas matrizes de competências que estão aprovadas pela Comissão Nacional de Residência Médica, existe uma lista, um rol enorme. Quando você abre cada uma delas, tem lá, no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, o que o residente tem que ter? Quase são especificações técnicas. Não existe desenvolvimento de habilidades que não sejam técnicas, como é que eu desenvolvo gestão de conflito, como é que eu desenvolvo trabalho em equipe, como é que eu faço tudo isso. Então, há uma série de questões de qualidade. No nosso país, por exemplo, os nossos programas de residência, eles são habilitados, mas será que existe, de fato, uma qualificação dos programas? Eles não são qualificados ou categorizados de acordo com a sua qualidade. Na CAPES, a gente tem os programas de pós-graduação, tem um programa 3, 4, 5, 6, mas na residência não existe isso, e todos os programas eles são nivelados. A gente olha nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem um sistema de acreditação de programas de residência. Pergunta que eu faço, será que não está faltando isso no nosso país aqui? Então, para finalizar, já me deram o gancho aqui, já tem que sair, tá bom. Os desafios atuais que eu elenquei aqui, primeiro, como é que a gente faz para capacitar os nossos residentes, além do aspecto técnico? Vamos lembrar dos 10 skills do Fórum Econômico Mundial. A gente tem que padronizar os nossos programas de residência aqui no Sudeste, no Norte, no Nordeste, a gente tem que ter minimamente uma padronização e uma avaliação de qualidade. A gente tem que adaptar os programas de residência aos desafios pedagógicos. Eu estava conversando com a Alessandra, cada vez mais comum a gente ter situações de residentes com TEA durante a residência. E se a gente aplicar o mesmo modelo pedagógico que faz, não vai dar certo, o residente vai ser considerado como um mau residente. O que vai acontecer? Ele vai ser desligado do programa. Então, a gente tem que olhar isso. O financiamento dos programas hoje é um nó. Como é que nós vamos seguir com o financiamento desses programas de residência e ampliar os programas de residência no nosso país? Saúde mental dos nossos residentes. O valor da bolsa é baixa, a carga horária é alta, eles têm que fazer plantão ainda fora do horário que eles trabalham.
é um esforço muito grande que eles precisam despender durante a residência, e a saúde mental hoje está pegando de verdade durante os programas de residência. Será que a gente está com esse olhar? E a última coisa, né, como é o desafio de fixar os egressos dos programas de residência nas regiões norte e nordeste, sobretudo na região norte. Bom, eu gostaria de agradecer, aí, esses são desafios iniciais ou provocações para a gente poder discutir depois. Muito obrigado pela oportunidade de novo. Eu é que agradeço, doutor Zé Humberto. Aí a gente vai juntando os pedacinhos aqui, vai vendo que tem umas coisas que estão pegando mesmo, né? E eu já tive assistindo alguns outros painéis e algumas coisas se repetem. E aí eu vejo que a razão está aí no modelo educacional que a gente tem. Então, por favor, doutor Edson Arpini, vem contar um negócio que você está fazendo que talvez ajude algumas coisas aí. Tanto faz. Que fica melhor para você. Acho que está bom aqui, né? Deu. Muito boa tarde. Novamente agradecendo o convite e dizer que eu fico lisonjeado de estar numa mesa como essa, porque o tema para mim é muito importante, por ter plateia, né? Temos plateia. Educação e saúde, ter plateia é uma coisa muito importante. E lisonjeado também pela companhia dessas pessoas que falaram até agora e que vocês viram um nível de eloquência e de conhecimento sobre cada um dos pontos que foram solicitados para se falar. Eu queria começar falando para vocês que o meu foco é a graduação. Então, até agora, no mestrado, no doutorado, na residência, alguns de vocês já passaram por isso, alguns não passaram, mas todos passaram pela graduação. Não interessa se a graduação foi de medicina, de enfermagem, fisioterapia, né? A graduação tem um papel fundamental para poder sedimentar isso tudo que foi conversado até agora, e ela tem um marco importante no começo dos anos 2000, referendado em 2014, que são as diretrizes curriculares nacionais, inicialmente dos cursos de medicina e depois dos cursos da área de saúde. E aqui se traz um desenho de que a gente, na formação dessas pessoas, precisa cuidar da atenção em saúde, da gestão em saúde e da educação em saúde. Tudo que foi falado até agora tem que ter gotinhas dentro da graduação, e ela passa por aqui. Mas como que acontece hoje em dia, na grande maioria das escolas, com relação especificamente à distribuição de conteúdos dentro do currículo? Em geral, ela acontece sem planejamento integrado. Existe planejamento, mas não integrado. Segundo, existe uma tendência a se manter ciclos estanques. O ciclo básico, o ciclo clínico, desculpem, o ciclo cínico no final. E tende a ser cada vez mais, infelizmente, quer dizer, mais, não, estamos tentando derrubar isso, mas ela tem um personalismo muito grande e ela é muito uniprofissional. Isso é o que a gente conhece da maioria das escolas. Desculpem se alguém de vocês participa de processos que já são inovadores com relação a esses tópicos. Então, se a gente olhar para a oncologia ou a áreas afins, a gente vê 3 características que, na minha opinião, ainda perspassam a grande maioria dos cursos. É um modelo segmentado. Chega lá na frente, no 4º ano, sem nunca ter conversado especificamente sobre isso, alguém te bota uma mochila de tijolos nas costas para te ensinar oncologia em 6 meses. Ela é especializada, para não dizer ultra especializada, porque aí a pessoa vem para trazer, na grande maioria das escolas, a sua própria experiência e não aquilo que de fato seria importante. E ela é fora de contexto, não é porque os casos não são reais, mas para o estudante, como foi falado até aqui agora há pouco pela Alessandra, a linguagem é outra. Se a gente não sensibilizar essa pessoa para dizer por que a gente está explicando aquilo para ele, em geral não dá certo. E isso, quando é feito
de uma vez só, lá no final, né, jogando nas costas do aluno, em geral no quarto ano, quando você tem uma carga horária imensa nos cursos de medicina principalmente, em geral ele não vai para frente. Então, o que a gente podia pensar sobre isso? Primeiro, mapear esses conteúdos, porque eles não devem ficar estritamente colocados lá na frente no curso. Segundo, evitar sobreposição, porque daí mesmo ali dentro existe uma sobreposição de assuntos que também não geram nenhum benefício para o estudante que está aprendendo, muito menos para quem vai ser atendido por ele. E a outra coisa é que a gente também deve olhar nessa estrutura a integração das atividades práticas e teóricas. Então, eu coloquei alguns temas e dimensões, que eu não vou passar especificamente por cada um deles, né, mas que a gente sabe que já estão nos cursos, como os fundamentos biológicos, a prevenção em fatores de riscos, aspectos éticos, a pesquisa na oncologia, os cuidados paliativos e cuidado de vida, os cuidados com o diagnóstico, os cuidados com tratamentos, mas vejam que, como eu critiquei a uniprofissionalidade lá na frente, eu acho muito importante a gente referendar isso também, principalmente nos aspectos de abordagem ao paciente, em abordagens interdisciplinares, multiprofissionais e, quem dera, interprofissionais. E aí, lá vem a residência de novo, lá vem tudo isso. O que a gente propõe, então, enquanto estrutura geral? Primeiro, uma reformulação da estrutura curricular, pensando no modelo transversal desses conteúdos, que eles possam ser abordados como promoção e prevenção inicialmente, mas de uma forma curricular, não só do jeito que dá. Ah, não, foram fazendo isso aqui, uma feira de ciências, daí localizaram... Não. Curricularmente, como que a gente vai apresentar esses modelos dentro da estrutura da escola? E por último, e vocês sabem que isso acontece atualmente, essa interação com a prática ganhou um benefício muito grande. O benefício é que 10% daquilo que se faz hoje na carga horária significa curricularização da extensão. A gente tem uma experiência de curricularização da extensão numa disciplina interprofissional com 7 cursos da área de saúde, não na área de oncologia ainda, né? Mas onde os 7 cursos vão assim: um aluno de cada curso vai, em grupo de 7 a 10, na unidade básica de saúde, conhecer todo o modelo de funcionamento do SUS diretamente em loco, com preceptores previamente treinados, professores da universidade. A gente tem a disciplina há 10 anos e ela é uma experiência muito gratificante, principalmente nessa interação, para que a gente, na graduação, desde o começo, comece a desfazer um pouco essas prismas que existem entre as profissões. É uma maneira, inicialmente, que a gente achou que pudesse funcionar. Quais são os desafios e de que maneira a gente propõe caminhar para o final? Para um final feliz. Para o aluno, transformar a informação em conhecimento. Uma dificuldade enorme. Por quê? Porque a informação cresceu enormemente. O conhecimento cresceu enormemente. E os cursos de graduação estão ali no mesmo tempo que eles tinham antes, em qualquer lugar do mundo, no Japão, na China, nos Estados Unidos ou no Brasil. O curso de graduação de medicina, por exemplo, são 4 anos e os outros são 4 ou 5 anos. O que acontece aqui é a gente entender, como foi falado pela Fernanda no início, que o aprendizado ao longo da vida se faz necessário desse entendimento desde o começo dos cursos. Segundo, que os cursos de graduação planejem e aprimorem metodologias. Não dá mais para sentar todo mundo na sala e dar 2 horas de aula de câncer. Acabou há muito tempo, mas continua acontecendo num monte de lugar. Para o serviço, é utilizar de uma forma racional os acadêmicos e a academia em prol da assistência. Por último, na gestão acadêmica, um planejamento integrado dos conteúdos e que fortaleça a interprofissionalidade. São linhas gerais, cada um vai desenhar um modelo muito específico a partir da sua realidade, mas a gente acha que esse caminho para a graduação, balizado pelas diretrizes curriculares, certamente pode ter uma alternativa de sucesso. Obrigado.
Eu é que agradeço, doutor Edson. Bom, muitas coisas. Mas a gente tem uma pergunta aqui. E eu acho que ela veio justamente a partir, não tenho certeza, mas eu acho que ela veio a partir da apresentação do Dr. José Humberto, porque é do Richard Silva de Souza. Foi uma pergunta que veio de quem está assistindo online. E ele é nutricionista, atua na oncologia no SUS, está em uma grande expectativa para entrar no mestrado em oncologia, porém, a maior dificuldade, o desafio, é precisar mudar para outra cidade. Gostaria de saber se há proposta para modalidade híbrido ou semipresencial, visando a capacitação de profissionais da saúde do interior da Amazônia, que não podem se ausentar 100% de seus centros de referência por motivos diversos, como o vínculo de trabalho, família ou qualquer outra proposta. Existe alguma coisa? E aí, a pergunta não é só para você, mas e aí? O que vocês pensam? Tem alguma proposta acontecendo? Como é que é? Bom, eu vou iniciar respondendo, então. Eu acho que os mestrados profissionais, os programas profissionais, mestrado, doutorado, eles vêm com essa proposta, né? E no INCA, o nosso programa é totalmente presencial, mas a Fiocruz tem programas, sim, de mestrado profissional em EAD à distância, né, com aulas síncronas e assíncronas, e justamente para essas regiões que têm mais dificuldade de vir para cursos presenciais. Então, a Fiocruz já tem uma série de cursos. Eu não sei se tem algum específico em oncologia, mas tem saúde pública, saúde coletiva, e que tem linhas de pesquisa voltadas para o controle de doenças crônicas, entre elas o câncer. Então, eu acho que já existe essa proposta, sim, e os programas profissionais são bem dedicados a essa questão. Legal. Alessandra, doutora? Ela é a minha coordenadora do programa, então eu não posso desdizer ela. A gente espera, né, que no futuro a gente consiga também fazer no INCA algo híbrido. No AC Camargo a gente tem 2 programas de pós-graduação, um da área acadêmica e outro da área do mestrado profissional. A gente tem feito bastante atividade síncrona, né? A gente não tem a atividade assíncrona dentro do programa de pós-graduação, ou a quantidade é muito pequena. A gente entende que, principalmente durante a pós-graduação, a necessidade de bastante interação, né? Trocar experiência, fazer as discussões. E é complexa a logística para você fazer a estrutura assíncrona com as discussões e todo o movimento durante a pós-graduação. Para o mestrado profissional, sobretudo, que é um profissional que já está no mercado trabalhando, né, é mais desafiador ainda fazer esse modelo de a classe de aula invertida, né, ter o material antes para discutir depois. A gente tentou fazer isso também, mas não é muito simples, né, logisticamente não é muito simples. Mas a gente oferece 2 programas. O acadêmico ele é bastante presencial também, mas muitas aulas síncronas dentro dos 2 programas. Ok. Eu tenho uma outra pergunta aqui, mas eu queria fazer um adendo nessa parte, é que assim, a educação à distância ela permitiu a gente ir mais longe, mas também não adianta você pegar a sua aula presencial e colocar. Ela não funciona assim, é outra mídia, a conversa é outra. Acho que junto disso vem a era do TikTok. Não é que a gente precisa fazer aula no modelo TikTok, mas é que também a gente precisa adaptar as linguagens mesmo, e especialmente quando eu vou para outras regiões. O Brasil realmente tem proporção continental, a região norte é enorme e a gente faz pouquíssima ideia do que tem lá e do quanto de oportunidades que existem lá, né? E de quanto de conhecimento também existe lá. Então, acho que a gente tem que olhar melhor para isso. Recebi mais 2 perguntas aqui, vou para a próxima. Próxima, está com cara de alguém nosso que escreveu, mas enfim. Foi a Fernanda Vieira. Quem é Fernanda Vieira? Eba, oi, é ela. Como assegurar a confiabilidade dos programas de acreditação pagos em um país como o Brasil? Além disso, como promover a qualidade de vida e a saúde mental dos residentes que já enfrentam uma rotina sobrecarregada?
Divirtam-se. Botaram para mim aqui, vamos lá, tá bom. Vamos falar um pouco da saúde mental, trazer alguns dados para vocês. A gente não deu tempo de colocar, a gente estava até falando antes, né? A gente mede, quando os residentes entram na Sê Camargo, primeiro dia que eles entram de maneira anônima, voluntária, um questionário para avaliar burnout. No momento da entrada, no primeiro dia do residente da Sê Camargo, 30% no questionário de burnout já tem sintomas expressivos de burnout. Então, esse é o nosso desafio, receber um residente que no dia seguinte, após a integração, 2 dias de integração, depois ele vai, então, para as suas atividades, ele vai ter o contato com a oncologia. A oncologia como ela é, né? Não é a oncologia do livro, é a oncologia do sofrimento. Muitas vezes vai dar boas notícias de cura, mas às vezes é a notícia de não existir mais uma possibilidade de um tratamento seja efetivo, mas sim um tratamento paliativo, e as dificuldades que a gente tem, às vezes, da realidade de cada paciente, da família de cada paciente, de receber notícias que às vezes não são tão boas assim. E o residente que já chegou lá com burnout vai sim se deparar com um cenário desse. A gente vem se preparando no Sê Camargo e tem hoje à disposição todo um ambulatório para os residentes poderem frequentar e ter o apoio psicológico e psiquiátrico quando necessário. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode forçar ninguém a buscar essa ajuda. A gente informa, a gente fala sobre o tema e estimula que os residentes procurem, então, sim, o apoio quando necessário. E quando, obviamente, a gente percebe que o residente está precisando de um apoio, a gente tem uma conversa mais apartada. Mas esse é um mega desafio que a gente tem hoje dentro dos programas de residência, que é a saúde mental. O número de residentes, não só na área de oncologia, mas em outras áreas, que acabam desistindo ou que se afastam durante o programa de residência, não é pequeno, né? Então, não sei se a Alessandra, que está, os residentes lá do INCA, como é que... A pergunta é maravilhosa, vindo da Fernanda, então... Eu vou começar respondendo a questão da qualidade, que eu acho que é importante a gente também falar sobre isso, que foi o início da pergunta. A qualidade, a acreditação hospitalar é uma metodologia, assim como uma metodologia de pesquisa, assim como várias formas que a gente tem para ter qualidade. Eu acredito que o fato da gente, hoje em dia, ter um grande pool de empresas que trabalham com isso, isso facilita, e facilita muito mais no mercado privado do que no mercado público, o fato de você ter joint commissions, e a gente tem milhares de acreditações. O que está sendo feito agora, do ponto de vista brasileiro, é que está tendo essa discussão voltada para como é que a gente vai fazer para ter mais programas de acreditação e que a qualidade ela não seja simplesmente vinculada a simplesmente esse selo. E, especificamente no INCA, nosso projeto estratégico agora é exatamente da qualidade dos programas educacionais, para que a gente possa ter certeza que o que significa um instituto com qualidade. Ele não é simplesmente um hospital com qualidade. Então, a gente está fazendo isso com um projeto estratégico e a gente conseguiu, junto com a SAES e a CEGET, nós vamos entrar num projeto estratégico para a gente tentar mapear isso na área de oncologia, ou seja, você forma especialistas de um lado, está tendo um grande programa de especialistas lançado pela ministra Nise, e agora a gente vai ter uma possibilidade de discussão também, como é que você traz a qualidade. Tem uma nova política, que é a PEMAE, que está discutindo bastante a atenção especializada, e junto com a SAPS, a gente vai tentar trazer um pouco mais dessa discussão. Existem algumas pessoas pegando a segurança e qualidade dos pacientes e tentando trazer um pouquinho para isso. Respondido essa parte, vamos para a parte difícil, que é falar sobre a saúde mental. No INCA, nós temos não só nos residentes, mas a saúde mental ela é um problema para os trabalhadores também, do nosso instituto, e isso é difícil de falar, mas é uma realidade que eu diria que todos os dias meus na gestão eu encaro com alguma situação específica voltada para isso.
Isso mostra para a gente, não só um cenário que a gente tem que tentar todas as formas para combater e conseguir fazer mais mediação de conflito e tendo mais possibilidade de discussão. Quando a gente fala de oncologia, a gente está falando de uma doença que é difícil por si só. Então, a gente tem que ter pessoas preparadas. Então, na hora que você entra na residência, não necessariamente você raciocinou sobre isso. E você já vem de um mercado de trabalho que você já estava num burnout, que é a mesma coisa que acontece em relação ao AC Camargo. Então, o que a gente tem feito foi, inicialmente já tinha na área multiprofissional, um acolhimento, a gente tem um grupo, todos os residentes eles podem ser acompanhados por uma psicóloga. Então, a gente tem 2 psicólogas específicas, uma para a área multiprofissional e outra para a área médica, porque isso fez uma diferença muito grande para que as pessoas possam se aproximar e trazer os casos do dia a dia. Acabou que esse vira um grande grupo de acolhimento, e isso me parece ser o grande projeto do Instituto para a gente entender como que a gente consegue cuidar melhor das pessoas também, porque os residentes ali conseguem se abrir e trazer um pouco mais de tudo isso. A saúde mental ela não é uma brincadeira e a gente tem que começar a tentar falar mais sobre ela, inclusive nos colégios, porque a gente fala pouco, inclusive, sobre... Existe um aumento de suicídio, por exemplo, em adolescentes. A gente fala pouco sobre isso, a gente tem uma vergonha e da forma de comunicar. Isso faz com que a gente tenha uma inabilidade na solução disso. Então, eu realmente estou tendo uma bandeira muito grande agora dentro do INCA e fora dela, para que a gente comece a ter menos vergonha de falar das nossas vulnerabilidades. Ben Brown fala isso no livro, é o poder da vulnerabilidade. Qual é o problema de eu chegar aqui para vocês e falar, gente, eu sou uma mulher que sofro, que foi difícil, apesar de todas as dificuldades, eu tive bons programas, eu passei pelas melhores universidades, mas foi difícil. E cada um tem os seus problemas, e a gente conseguir fazer isso através de uma transformação, da gente ouvir as pessoas, estar nos nossos consultórios também, tentando entender o dia a dia das pessoas para a gente poder transformar essa história. Só queria entrar de carona para também olhar para a graduação nisso, né? É interessante que tudo isso que foi falado, dos residentes que chegam ou com diagnósticos ou então com sinais ou sintomas de que as coisas não estão bem, não é visto na grande maioria das escolas durante o período da graduação. E visualizar isso e ter programas específicos que a gente possa ter um olhar de cuidado sobre o estudante é fundamental para prevenir esse tipo de problema na pós-graduação. A grande maioria das escolas já existem grupos de apoio pedagógico, de apoio psicopedagógico, vocês sabem que isso acontece. Mas o que aconteceu nos últimos 5 anos é sem precedentes, né? Não só de desistências, de números de atestados, de números de laudos, de diagnósticos, que muita gente se aproveita, infelizmente, disso também. Então, eu acho que é muito interessante que a gente também olhe para a graduação e talvez, em algumas escolas já estão fazendo, já se faz isso, e na residência eu acho que seria interessante, é que na seleção a gente pudesse ter algum tipo de abordagem. Não necessariamente para descartar ou não descartar a pessoa, simplesmente para que a gente possa saber que aquela pessoa se manifesta daquela maneira naquele momento. Então, eu sei que na graduação isso é muito mais difícil, fazer uma seleção na graduação que enfoque aspectos psicológicos é muito complicado, bem mais complicado, por causa do número, etc., né? Mas, na pós-graduação, isso poderia ser colocado como uma das variáveis a ser analisadas durante o processo de seleção. Acho que seria legal. Só um ponto que eu queria discutir aqui também, assim, a gente fala, né, a gente dá o suporte, acolhe, mas acho que a pergunta de 1 milhão é como é que a gente previne? Eu não tenho a resposta, me dá angústia de saber que a gente está atuando no final, né, já, né? A gente identifica já o residente que está sofrendo, o residente que está ali com sintomas expressivos de burnout, e aí é que ele pede ajuda, mas ou não pede, que é o que é pior, né? Por medo de ser visto pelos próprios colegas da residência como alguém fraco, que não aguentou o tranco, né? Na verdade, como é que a gente faz para prevenir durante a residência? Como é que a gente concilia uma carga horária tão forte de residência e treinamento
com um programa de prevenção de burnout? Eu acho que, para mim, essa é uma pergunta de $1 milhão. Não tenho resposta também, não. Tenho alguns indícios de algumas coisas, mas a gente precisa passar por uma transformação social mesmo. Que a gente teve uma chance de passar por isso na pandemia, mas parece que a gente não aproveitou. A gente deu uma piorada no comportamento. A gente deu uma tentativa de acelerada em tudo, de querer resultado mais rápido, coisas mais rápidas, e que, na verdade, só aumentam a pressão. Mas eu quero voltar numa outra coisa sobre acreditação, e me veio à mente um caso clássico, que é da Cleveland Clinic, que criaram uma metodologia diferente, tal. Era uma clínica dos Estados Unidos e que tinha uma boa nota de avaliação de resultados de tratamentos e tudo mais, mas não tinha uma boa nota de atendimento. Mas eles medem resultado por quantas pessoas saíram curadas ou tratadas, ou enfim. Até o dia que o diretor teve o pai dele que foi internado com um caso de câncer. E aí ele se viu no lugar do acompanhante do paciente, e aí ele percebeu por que não conseguia ter um resultado bom no atendimento. Então, a gente tem que olhar para outros indicadores. E eu ouso dizer que esta razão de não ter um resultado bom no atendimento é a mesma que leva à dificuldade na saúde mental. Ou a razão dos dois é a mesma, a origem dos dois é a mesma. As pessoas estão cansadas, as pessoas estão esgotadas, as pessoas têm pouca resiliência mental para poder lidar, não aprenderam a ter essa resiliência mental. Eu costumo dizer que a gente, com os vícios em dopamina e tudo mais, né? Assim, a gente fala da geração mais jovem falando, eles não têm paciência, não esperam para nada, querem crescer na carreira muito rápido. Agora ganha presente em qualquer data, não tem que esperar Natal nem aniversário, né? A gente também. Porque a gente, quando vai fazer uma compra, a gente não vai mais na loja, a gente vai no Mercado Livre. E eu escolho aquele que entrega no mesmo dia. Porque se for para entregar no dia seguinte, também não quero. Então, esse comportamento ele está em todo mundo. E esse é um comportamento de falta de resiliência mesmo, né? Isso me dificulta ter saúde mental em muitos aspectos, né? É maior, o buraco é maior, né? Não está exclusivamente na área de saúde, mas é pior, porque vocês recebem as pessoas que chegam assim e vocês estão assim, né? Eu vou fazer um adendo aqui, como cardiologista agora, né? Não como coordenadora de ensino, que a gente tem esses diversos papéis. Mas a gente aprende a prevenir as doenças cardiovasculares. Todos nós sabemos qual é o significado do saúde, que é um estado físico, mental, espiritual, social, de bem-estar. E a gente deveria começar a cuidar do nosso bem-estar na hora que a gente nasce. É óbvio que isso é muito difícil, até que você tenha pessoas que possam pensar exatamente sobre isso, mas a gente tem que começar a conseguir se ouvir. O que é saúde para cada um de nós é muito importante. Então, não é simplesmente a questão da formação, da capacitação, mas a gente tem que começar a colocar em nós mesmos a nossa capacidade de entender o que é saúde para cada um de nós. Ontem mesmo estava eu e Yankee brincando na hora que terminamos aqui nossos eventos, estava falando sobre... Gente, eu consigo, por exemplo, correr maratona. Além de todas as minhas loucuras, eu já corri 8 maratonas. Eu gosto. Para mim, saúde é na hora que eu estou ali correndo comigo mesmo, me desafiando o meu corpo a completar aquilo me faz bem. E, obviamente, tem milhares de estudos mostrando que a atividade física melhora o burnout, etc. Tem milhares de pessoas que, na análise, conseguem resolver todos os seus problemas. Eu sou muito fã de análise, eu agradeço sempre a minha analista, porque senão eu não estaria aqui pensando sobre tudo isso. E tem pessoas que precisam as técnicas de mindfulness, tem pessoas que precisam... A gente precisa usar todas as ferramentas que estão na nossa mão. E a gente não pode não colocar isso na educação. A gente precisa conseguir falar sobre isso, porque nós estamos numa sociedade de consumo, uma sociedade exausta, que a gente recebe o dia inteiro. Eu estou aqui, estou respondendo coisas no meu celular em tempo real, e a gente se acostumou com isso. Isso não pode fazer bem para o cérebro, é como se a gente não pausasse. E a grande verdade é que você parar e olhar uma paisagem, isso faz bem. E a gente precisa conseguir entender que paisagem é essa que a gente consegue colocar na nossa mente para trazer saúde para o nosso dia a dia. A gente precisa parar de normalizar umas coisas que não são normais, né?
Gente, chegou um monte de pergunta aqui. Vou tentar falar esse sobrenome certo. Elisa Sijewski. Quem é a Elisa que está por aqui? Acho que ela saiu. Está aqui? Elisa? Não. Enfim, a pergunta é: quais são os principais desafios enfrentados por estudantes e profissionais neurodivergentes na área de oncologia? E como podemos criar estratégias de apoio e mentoria para auxiliá-los a superar essas dificuldades e alcançar seus objetivos profissionais? Na verdade, a gente está tendo cada vez mais, graças a Deus, um número maior de estudantes dentro da nossa residência médica, da nossa pós-graduação. Nós temos alguns estudantes, alguns discentes com transtorno de espectro autista. Isso é possível hoje porque a gente conseguiu não só fazer mais diagnóstico, obviamente a gente tem um número enorme de pessoas com esse diagnóstico agora no nosso país e no mundo, mas também porque a gente começou a tentar raciocinar, inclusive em relação aos skills, né, que foi o que o Zé Humberto trouxe na apresentação dele. Hoje, por exemplo, eu tenho uma residente que é da física médica, uma pessoa genial, com uma capacidade absurda de cálculo, e que o que ela precisa são adaptações simples em relação ao dia a dia dela. Então, o que a gente faz? É um núcleo pedagógico bastante ativo, a psicologia em conjunto, e o que a gente tem feito, quem estuda bastante o transtorno de espectro autista, mostra que a gente precisa colocar uma pessoa dentro do programa, não só o preceptor bem treinado, mas também algum outro discente que seja esse interlocutor, porque faz muita diferença para qualquer pessoa que tem um transtorno de espectro autista ter alguém que seja esse interlocutor ou que possa auxiliar no momento de crise, e isso tem funcionado bastante. Eu não sei se vocês têm alguma coisa para acrescentar. Esse é um tema no Camargo que a gente tem discutido bastante, é uma realidade. Acho que o grande desafio que a gente tem aqui, né, Alessandra, é trazer o assunto para os preceptores e eles identificarem, porque muitas vezes esse residente ele é visto como diferente, esquisito, ele não se adapta à nossa rotina, ele não se entrosa com os outros residentes, ele fica afastado. Ele não é um bom residente. Eu falei assim, bom, você já ouviu falar desse assunto? Então, a pessoa, quando para pensar, fala, puxa, eu nunca parei para pensar nisso. Então, eu acho que é um desafio que a gente tem, primeiro, de conscientizar todo o corpo de preceptores sobre esse assunto, e dois, não dá para fazer o mesmo esquema de capacitação, treinamento pedagógico para esses residentes. Às vezes são pequenas mudanças. A gente teve um residente lá no AC Camargo também, assim, era visto como diferente, mas quando os preceptores se conscientizaram que era apenas uma mudança simples, isso acalmou o residente, tirou aquela ansiedade, porque muitas vezes ele precisa, às vezes, de previsibilidade. Quando você traz a previsibilidade, pronto, todo o problema acabou, todo o problema... E era uma coisa simples. Então, aquela coisa, né? Agora eu vou ter que adaptar o ensino do meu departamento ao residente? Vai. Mudou, ao mundo, gente, né? Mudou o ensino. Então, é muito importante a gente conscientizar os preceptores. No PPG-CAN, no Programa de Mestrado Profissional, a gente tem um acompanhamento pedagógico desde o início. Então, quando os alunos são aprovados, eles já fazem esse acompanhamento, e o próprio pedagogo que faz essa interlocução entre os alunos, os discentes, os seus orientadores, os docentes. Então, nesse acompanhamento, consegue perceber algumas individualidades e tratar de forma individual o que precisa ser tratado. Que legal, isso é excelente. Eu acho que tem que, de novo, né? Fica todo mundo falando da pós, eu vou puxar para a graduação de novo. Porque, ainda assim, bem, né? Entrou 15 residentes, mas entraram 100 alunos no curso, né? 100 alunos que eu acompanho, por exemplo, uma escola em que, de fato, tenta acompanhar as diretrizes curriculares e que tem metodologias ativas integrais nos primeiros anos do curso. Então, entraram 100 alunos que vieram do cursinho sob essa pressão louca
e que entram para fazer metodologia ativa em pequenos grupos, em que eles não têm aula teórica. Quer dizer, muda tudo do que eles tinham feito quase sempre. Assim, ali a gente também começa a visualizar uma diferença muito grande de comportamento. E a busca e o cuidado para com esses que são divergentes naquele momento, que não são, entre aspas, os que se adaptam à metodologia ou os que criticam a metodologia. Então, assim, de novo, a graduação também tem uma importância fundamental em reconhecer essas pessoas, acolhê-las e criar programas que elas possam ser adaptadas. Nessa escola que eu acompanho, em Umuarama, no interior do Paraná, na Unipar, a coisa de 2 meses, a gente fez uma mega reunião com uns 30 professores e preceptores, com um núcleo pedagógico, para poder, de fato, entender entre a gente de que maneira isso está repercutindo no dia a dia dos alunos, ou quais eram esses expoentes e de que maneira a gente podia auxiliá-los, acolhê-los, para que eles possam terminar o curso de medicina de uma maneira menos sofrida. Mas, quando é macro, né, nós estamos falando de uma turma de 100, mas tem 6 turmas de 100. Né? Em algumas escolas, isso cria uma proporção muito grande. Né? Eu fico pensando que com o aumento do diagnóstico, porque, na verdade, a gente vê mais pessoas, porque também a gente melhorou a capacidade de diagnóstico, né? E com a nossa normalização das coisas que não são normais, eu fico pensando quem que é de fato divergente. Talvez não seja exatamente... Enfim, deixa eu continuar. Porque de vez em quando eu fico me perguntando mesmo. Tem uma pergunta para o Dr. Edson, que é da Maria Laura Garcia Monteiro, que deve estar por aqui. Sem óculos eu não enxergo, com óculos eu não enxergo quem está longe, sem óculos. É muito difícil. Gente, essa tal dessa melhor idade é só boa para o dono da farmácia. Enfim, a gente tem que usar muitos acessórios. Dr. Edson, na graduação do curso de Medicina e ou Psicologia da Universidade Estadual de Maringá, não seria possível incluir na grade curricular a disciplina de psico-oncologia? Boa. A gente tem alguns olhares. A matriz curricular da Universidade Estadual de Maringá ainda é uma matriz bastante engessada. A gente conseguiu furar essa bolha com essa disciplina no primeiro ano e agora no segundo ano que a gente está tentando expandir. Então, a gente também tem muitas dificuldades estruturais com relação à matriz, principalmente porque é muito difícil trabalhar com os professores e preceptores. Com os alunos é mais fácil. Pela rigidez orgânica. Uma disciplina como essa teria um espaço muito importante, na minha opinião, mas ela tem que cuidar com a ultra especialização. Ter aspectos deste conteúdo durante essa transversalidade que eu gosto de chamar de longevidade ou longitudinalidade dentro do curso seria mais interessante. Então, criar módulos em que a gente pudesse dar atenção específica à psico-oncologia, sem dúvida nenhuma. Uma disciplina exclusiva para isso talvez comprometesse aquela segmentação que eu critiquei no começo. Então, ela tem que entrar no processo de uma maneira que seja mais palatável e que progressivamente todo mundo se conscientize que a psicologia, no geral, é uma coisa e que a psicologia específica para as áreas de oncologia, por exemplo, tem que ter alguns cuidados. Mas aí, se a gente for pensar, eu não contei isso aqui porque eu não sou médico, eu sou pediatra e fui neonatologista durante muito tempo. Olha, a psicologia na neonatologia é uma ciência à parte. É outra conversa. Quer dizer, vejam, as especificidades têm que ser trazidas nos momentos adequados e com um nível adequado de profundidade durante a graduação. Isso eu acho importante. Os assuntos são importantes. Agora, o que vai ser dado como informação e de que maneira vai ser feita a cobrança disso? E o que vai ser dado de informação que se transforma em conhecimento, isso muda. Então, a gente tem que ter a habilidade de tratar essas questões tão importantes no momento certo e com nível de profundidade adequado. Acho que isso que é o mais difícil de fazer. Ótima pergunta, adorei. Não sei se eu te respondi.
E tem uma outra pergunta relacionada ao mesmo tema, então eu vou perguntar se alguém quer ainda complementar algo, mas eu vejo nisso, vejo na sua resposta e vejo nas duas perguntas, talvez uma necessidade que seja para além de psico-oncologia, que seja justamente como a gente se comunica e como a gente trata de gente. Tem alguma matéria na graduação, na pós, que é de como tratar do paciente? Tem? É curiosidade mesmo, minha. Se tinha, na minha eu não aprendi. Sabe por quê? Porque era assim. Tinha livros específicos sobre isso quando eu tinha cabelo. Não riam, eu já tive cabelo. Que era assim: o paciente difícil, o paciente rebelde, o paciente... Lembra? Existiam muitos livros falando isso. Assim, alguma coisa estanque, completamente fora da real, com casos quase circenses, em que botavam as pessoas para discutir aquilo, longe da realidade. Então, assim, o cuidado tem que ser feito quando você faz aproximações sucessivas, por exemplo, desde a atenção primária junto com pessoas, com níveis de complexidade progressivo, para que as pessoas possam ir entendendo o sofrimento de cada um. Vamos para a onco. Se a gente fica na promoção e prevenção durante os primeiros anos, de uma maneira adequada, bem desenhada, como foi bem colocado aqui, e que em determinado momento eu posso fazer uma interface com o centro de transplantes do meu hospital, por exemplo, para que as pessoas possam se sensibilizar com isso. Ele nem conhece oncologia ainda, mas ele começa a entender o sofrimento daquelas pessoas dali. Também tem um programinha lá que a gente está tentando implementar agora com isso, de trazer os conhecimentos sobre transplante, que é uma maneira, vou dizer, um pouco mais palatável, porque sempre tem a expectativa de nova vida, ou de continuidade da vida, para um assunto tão difícil para os alunos dos primeiros anos. Por que não? Então, essa, para mim, é a grande estratégia. E que a gente tem que pensar que, desde o dia que entrou, vamos voltar para a seleção de novo, as pessoas têm que entender que elas vão cuidar de pessoas. Então, assim, me dói o coração e eu paro de olhar nos olhos quando eu vejo um residente que fala: eu não gosto de tratar com mãe. Querido, você é da pediatria. O que você está fazendo aqui? Uma menina falou isso, para encerrar, a menina falou isso numa prova da terapia intensiva, que eu sou intensivista. Ela virou e falou: por que você quer fazer terapia intensiva? Seu currículo todo é da hematopediatria. Daí ela falou: não, é que eu quero fazer terapia intensiva porque eu não gosto de mãe. Daí terminou, eu falei para ela: deixa eu explicar uma coisa. A terapia intensiva é o lugar que você mais tem que gostar da mãe, porque a mãe está no momento mais difícil da vida dela. Ela provavelmente tem a possibilidade de perder o filho. Então, quem está aqui dentro tem que ter um coração enorme e uma mente muito tranquila para poder lidar com isso. É esse espectro de ação do médico que a gente tem que tentar segurar, porque ele está se perdendo na grande maioria dos lugares, né? Eu acho que a gente aprendeu, eu gosto muito de falar sobre isso. Eu vim da UFRJ, que eu considero uma excelente faculdade. A UFRJ nunca sai de mim, né? Fiz meu mestrado, doutorado lá, e passei pela UERJ. E eu me lembro, quando eu estava na faculdade, que a gente aprendia não sei quantas formas de palpar o fígado. Meu pai foi meu professor de semiologia, foi até traumático. Ele me ensinou 19 maneiras de palpar o fígado. Isso significava que, de alguma forma, a gente estava olhando bastante o paciente, tocando ele e tentando ouvir os sinais e sintomas de uma semiologia. De repente, a gente muda, mas naquele momento era uma relação muito distante, porque o médico ele colocava um jaleco, e aquele jaleco ele era o guarda-pó do estudante, era diferente do médico, porque você não poderia usar, a não ser o estudante usava aquele menor, né, o de manga curta, e o doutor, sim, o de manga comprida. Então você tinha aquele consultório na qual o médico é um ser superior, e aquilo ficava distante. Hoje em dia a gente desconstruiu isso, mas a gente não reconstruiu. Você desconstruiu isso na aparência física, né? É isso. A gente não criou uma outra forma de estar ali, de estar ouvindo e realmente usar a tecnologia, sim, a nosso favor, mas, ao mesmo tempo, ouvir a pessoa, porque a gente não pode perder isso. Eu não posso não gostar de mãe ou não...
Se você não gosta de pessoas, não importa a classificação, né? Não tem como você ser médico, não tem como você ser fisioterapeuta, não tem como você ser psicólogo, não tem como você ser profissional na área de saúde. Agora, se você está com um problema pessoal específico, voltado para alguma área de conhecimento, sim, você pode ficar um tempo não atendendo e fazendo atividades administrativas, tudo isso é possível. Aí são coisas diferentes e soluções diferentes para um problema. Eu vi isso em algum lugar uma vez e eu acho genial. Assim, eu faço medicina, eu trabalho na área de saúde por mim, porque eu gosto, mas é pelo outro. Se não tiver o outro, não adianta nada. Você pode ser o cara mais brilhante com todos os louvores. Assim, é para mim, me faz bem, mas tem que ser pelo outro, senão não adianta nada. E nessa questão de como a gente vem trabalhando, nessa questão da humanização, da comunicação de notícias difíceis, né? No mestrado que a gente tem feito, que eu acho que vale para vários aspectos, é uma transversalidade dentro das disciplinas. Então, a gente não tem, por exemplo, um momento que a gente fala de comunicação. A comunicação está embutida dentro de todas as disciplinas, de forma bastante transversal. E eu acho que essa é a diferença, porque em qualquer coisa que eu esteja abordando com o aluno, eu tenho que falar de comunicação, tenho que falar de humanização, tenho que falar de vários aspectos relacionados a isso. E isso tem sido feito de forma transversal. E aí, só para aproveitar a questão da graduação, só para a gente puxar para a graduação, para as outras áreas que não medicina, mas dentro da fisioterapia, a gente tem um grande problema, que a maior parte das universidades não tem, né, a disciplina de oncologia, e que eu acho que não tem que ter. A oncologia em fisioterapia ela é bastante transversal, então, quando a gente fala em qualquer ciclo da vida, ou quando fala de qualquer disciplina, qualquer especialidade, tem um paciente oncológico ali. E essa é a grande dificuldade, porque é muito mais fácil a gente colocar uma disciplina de fisioterapia em oncologia, né? O mais difícil é a gente entrar com a oncologia dentro de todas as outras disciplinas. Então, é um grande, realmente, desafio como que a gente vai fazer para que o profissional saia formado com conhecimento em oncologia. Essa é uma briga que a gente está tentando comprar no grupo de trabalho de educação aqui no TJCC, porque a gente entende que, muitas vezes, o paciente está na mão de algum outro profissional e que ele tem algum sinal, e esse profissional não se tocou. E ele poderia ter um diagnóstico mais cedo, um tratamento mais cedo e um desfecho diferente. Então, um pouco de informação sobre isso seria bom. Eu devo confessar que eu não sou da área da saúde. Não sou. Mas eu acompanho, além de ter médicos por perto, eu acompanhei muito a formação do meu sobrinho. Isso é uma coisa que eu conto sempre, porque tia é coruja mesmo. Mas eu fiquei muito assustada ao descobrir que medicina não era da área de biológicas. Porque no colégio a gente faz biológicas para prestar medicina. Não, porque a medicina é basicamente exatas. Porque é basicamente química e estatística. E aí, humanas, então, nem passa perto. Então, essa é a história. E é o que a gente vive hoje da necessidade, tanto do aluno quanto do tratamento do paciente. Essa humanização, de fato, né? Você enxergar uma pessoa, além de um paciente, além de um órgão, além de uma doença. Né? E acho que, ao chegar tantos alunos com questões de saúde mental, faz talvez a gente ampliar essa visão, que já deveria estar mais ampla, mas, enfim, agora eu tenho que tratar disso dentro de casa. Né? Aliás, tem uma outra pergunta aqui, que, pegando o gancho, a gente está chegando no fim, meu Deus, que é da Roberta Luz, está aqui? Aí, tá todo mundo que eu olho não está, né? Mas, enfim. Mas é que... Está aqui a pergunta. Estou respondendo, Roberta. Não, eu não. Quem vai responder são vocês. Por ter passado por um burnout, também gostaria de saber como podemos nos proteger. Eu fui até o fim do doutorado, com a pandemia nos afetando em 1 ano e meio. E aí? Hashtag, qual é a dica? Como se proteger? Não sei se existe proteção, eu acho que é prevenção mesmo. Eu já tinha falado um pouquinho sobre isso. Você conseguir identificar em você o que está te incomodando é você entender a sua saúde, né? O seu corpo, ele fala, e a gente precisa conseguir ouvir ele. Eu acho que se a gente fosse filósofo de novo, se a gente viesse com a base da medicina, que a gente veio de uma base, né, Hipócrates, etc., talvez a gente tivesse mais a possibilidade de entender isso melhor.
e não tem jeito. Identificar um problema, seja ele qual for, e a doença mental, o burnout, é muito impressionante como que a gente tem um processo de negação sobre isso, como se isso fosse uma fraqueza. E isso que vai fazendo com que a gente postergue esse diagnóstico. E muitas pessoas, e aí é que é um grande problema, banalizando, dizendo, quer dizer que agora tudo é burnout. E isso, na verdade, traz um problema maior, porque além de você não acolher a pessoa que está com aqueles sintomas, eu como cardiologista, muitas vezes eu vejo pessoas com palpitação, coisas que começam bem antes de tudo isso, e como isso pode ser grave, né, se você não conseguir entender o seu corpo, e a gente precisa conseguir entender em relação a tudo. Então, acho que a prevenção sim, você conseguir fazer todas as atitudes de ter bem-estar, investir em você, e cada vez mais a gente tentar trazer para o nosso dia a dia essa possibilidade de todos os lugares estarem abertos à discussão, para que as pessoas possam mais rapidamente procurar aquilo. Acho que essa pergunta é importante, porque a gente falou muito de burnout na graduação, burnout na residência, mas é um burnout que acontece no programa de pós-graduação, onde a exigência, cobrança, às vezes, é muito alta também, com prazos, relatórios, leituras, banca, ou seja, é um assunto disseminado mesmo, problema disseminado. Acho que eu concordo que você tem que parar o mundo. Para o mundo, para. Vamos repensar tudo. Vamos repensar todo o negócio? Vamos repensar um pouco o que a gente está fazendo com a gente, né? Que a cobrança é muito forte conosco, né? E isso que a Alessandra trouxe, ter a consciência de que a gente tem que ter um momento para parar mesmo e encontrar o nosso momento de descanso para o cérebro e para a nossa saúde, né? É fundamental. Só que como fazer isso? Isso que é o difícil, né? E como é que a gente orienta graduandos, residentes, pós-graduandos, se nem a gente consegue fazer isso direito, né? Talvez essa seja a maior dificuldade, porque a gente se sente fraudulento ao recomendar algo que a gente não está conseguindo fazer. Né? Tipo, estou batendo na minha própria cara. Mas talvez isso, a abertura para falar mais sobre o assunto, porque quando a gente fala mais sobre o assunto, algumas pessoas identificam sintomas. De repente ela fala, mas eu também tenho isso, eu nunca me dei conta, e talvez seja. E talvez, aí sim, normalizar a possibilidade da existência de alguma questão mental neste momento, ou definitiva, e tratar. Porque, sim, a gente não vai tratar porque a gente entra na negação. E a gente entra na negação porque isso é feio, porque eu vou ser louco, psiquiatra, médico de louco, né? Lógico. Tem algum psiquiatra por aqui, gente? Que assim, né? É o que as pessoas pensam. E a gente precisa quebrar essas barreiras. Porque o impacto disso num estudante... Olha onde a coisa vai, né? Porque isso está em todas as carreiras e tudo mais. Mas aqui, focando na medicina e nos profissionais de saúde, o impacto disso na carreira e na vivência de um profissional de saúde vai significar uma diferença no tratamento do paciente ali na frente. E um desfecho diferente. Então, se eu não tratar disso, eu não vou estar na minha melhor qualidade ali na frente, né? Gente, eu ainda tinha 2 perguntas aqui, mas a gente está chegando no nosso tempo final. Falta apenas 1 minutinho, pouco menos. E acho que não dá para a gente responder as 2 que tem aqui. De qualquer forma, e nem as outras que a gente estava conversando antes, tá? Mas foi ótimo vocês terem mandado perguntas, porque a gente conversou tanto de outras coisas também. Acho que esse assunto é bacana. A gente é apaixonado por essa história de educação e do impacto da educação na sociedade, e a gente gostaria que cada vez mais a gente tivesse mais audiência nesses painéis, que as pessoas percebessem que vem, a partir da educação, a mudança em todas as áreas, na saúde e na sociedade. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Estou muito honrada de estar aqui dividindo esse palco com vocês, com tanta história e tanta informação e tanto trabalho tão bacanudo. Estou me sentindo muito honrada e me sinto muito honrada de estar aqui com vocês. E quero agradecer de uma forma que eu costumo falar, que é muito obrigada por vocês terem dedicado um pouco de vida de vocês para a gente. Porque o tempo que vocês estão aqui é a única coisa que vocês têm na vida, tempo.
Então, vocês estão dedicando um pouquinho da vida de vocês para a gente. Isso é de extrema honra. Muito obrigada.